queria falar uma palavra nessa noite sobre a prosperidade que agrada a Deus. A prosperidade que vem de Deus, a prosperidade que Deus quer ver na sua vida. Como você entende a prosperidade? Como você reflete sobre a prosperidade? Muitas pessoas, elas confundem prosperidade com riqueza material, né? Elas confundem prosperidade, mas não é a riqueza material que agrada a Deus para a sua vida. E muitos têm buscado a Deus pela prosperidade material. Muitos têm buscado a Deus que é mais importante o ter do que ser, né? Muitas pessoas ficam endividadas para mostrar algo. Muitas pessoas compram coisas. Muitas pessoas querem viagens. Muitas pessoas querem bens para justificar a sua fé. Muita gente pensa que fé é possuir coisas, conquistar coisas. Se você não tem, é porque você não tem fé. Tem igreja que fala isso, tem igreja que está na mídia que fala isso. Você precisa de fé. E fé, eu creio que fé é para andar com Deus. Fé é para renunciar ao mundo, os padrões mundanos. Fé é para você resistir à tua carne. Fé é para você renunciar a muita coisa em favor do Senhor. Quando você lê Hebreus 11, aqueles homens, a fé deles foi manifestada quando eles perdiam os bens, quando eles eram mortos, os heróis da fé, quando eles eram mortos por causa do nome do Senhor, por causa do Senhor, e eles se alegravam com isso. E vamos abrir a palavra no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Glória a Deus. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Pai, nós te adoramos, te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, nessa noite. Te damos graças pela tua presença, pela tua graça, pela tua sabedoria em nosso meio, Pai. Toma, Senhor, os nossos corações, as nossas motivações, que nessa noite, ó Pai, nós possamos sair daqui, ó Pai, cheios daquilo que é mais importante, que é a tua presença, em nome de Jesus. Amém? Esse texto e outros que nós vamos ler aqui reflete um pensamento, um princípio do Senhor com relação à riqueza. A riqueza, ela não pode ser algo que traz dores, que traz preocupações. Meu irmão, a tua segurança sempre vai ter que ser o Senhor. A tua certeza sempre tem que ser o Senhor. Se uma coisa que tem que te preocupar é se você vai estar firme com o Senhor sempre. Se você vai depender sempre do Senhor. Às vezes você está preocupado, como é que vai ser daqui 10 anos, 20 anos, quando eu aposentar. Quantas pessoas hoje, por medo, não se aposentam, porque vai ganhar menos. Outros ainda estão trabalhando. Quantas pessoas hoje tomam decisões de guardar, de viver uma vida de escassez, de necessidades, tendo até condições. Quantas pessoas hoje negociam princípios para não perder o emprego? Quantas pessoas agem de forma que a riqueza, os bens, é prioridade? Às vezes seria, eu falo isso, é importante ganhar menos e permanecer firme com Deus, estar presente na sua casa, do que ganhar tanto e não ter tempo para seus filhos, perder a fase mais importante deles, perder o seu casamento, perder o teu relacionamento, que é importante. Porque quando o homem ele deseja ganhar o mundo inteiro, a palavra de Deus diz que ele está arriscando a sua alma. Quando uma pessoa acha que ela é feliz se ela tiver bens, se ela tiver as melhores marcas, o melhor carro, se ela concentra a felicidade nela nisso. Se eu ganhasse na Mega Sena. Se eu tivesse dinheiro na conta. Ela começa a declarar que o Senhor não é suficiente na vida dela.
ela começa a fechar a porta. Isso mostra ingratidão, isso mostra que ela não é dependente do Senhor. E muitas pessoas hoje têm confundido prosperidade com riqueza material. Mas a prosperidade que agrada a Deus é muito mais que isso. A prosperidade que o Senhor deseja para as nossas vidas é tremenda, irmão. Deus, Ele deseja que você seja próspero. Mas existem princípios, existem propósitos. Se você deseja ter uma prosperidade financeira, com qual propósito? Quais são os princípios? O que tem que ser feito? Como que tem que acontecer isso? Onde está o teu coração verdadeiramente? A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que muitos eles se perfuram, que muitos eles se machucam porque amam o dinheiro. E a verdadeira prosperidade, ela inclui bênçãos financeiras, sim. Eu acredito, porque a palavra de Deus diz que quando você busca o Senhor, o reino dele, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Eu vejo isso na minha vida, eu vejo isso na vida de muitas pessoas, coisas sendo acrescentadas, mas elas vêm e te alcançam. Não é algo que tire a presença de Deus, não é aquilo que vira prioridade. A verdadeira prosperidade, ela inclui bênçãos materiais, sim, mas também espirituais, bênçãos emocionais, que não comprometa a integridade, que não afaste o homem, que não afaste a mulher de Deus. Amém? Amém? Tudo aquilo que te afasta de Deus se torna um ídolo. Tudo aquilo que consome o teu tempo, que torna escasso a tua vida com o Senhor, tudo aquilo que te torne cansado demais para buscar a Deus, para orar, para congregar, para jejuar, para meditar nas Escrituras, pode ter certeza, tudo aquilo que impede está te afastando do Senhor. Então essa prosperidade, ela não pode ser bênção, ela não pode te levar a lugares altos. Mas o que é a prosperidade que agrada a Deus? Qual é a prosperidade que agrada a Deus? Lá em 3 João 1:2, nos diz assim, vamos abrir, é um texto importante para você guardar. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? É assim que está aí na sua Bíblia? Que o Senhor, Ele deseja que você vai bem em quê? Em todas as coisas. Isso envolve a vida financeira? Isso envolve a sua saúde? Isso envolve a sua família? Que você tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Quer dizer que essas coisas é necessária, mas é importante que vá bem a sua alma. Primeiro a sua alma. Quantos entenderam? Primeiro a sua alma. Não é as coisas. Não é, meu irmão, nem a tua saúde tem que vir na frente da tua alma. Imagine a tua vida financeira. Estou com a tradução que diz assim: que suas atividades prosperem, assim como sua alma. E oro para que tenha êxito em tudo que fizer e tenha boa saúde. Irmãos, a nossa alma tem que estar bem resolvida. Não existe esse negócio de você achar que tem que prosperar em tudo, se você não é uma pessoa crente, se você não é uma pessoa convertida, se você não é uma pessoa bem resolvida com Deus, se você não é uma pessoa que fecha as brechas, que confessa os seus pecados, que renuncia à carne. Se você está dando problema para o teu esposo, se você está dando problema para a tua esposa, se você não é uma pessoa segundo o coração de Deus, se você não é quebrantado, contrito de coração, se você não é uma pessoa que se arrepende de pecados, por que você quer que seja próspero? A área financeira, a saúde, seu trabalho. Se a gente entender que a prosperidade que agrada a Deus é que a minha alma primeiro seja próspera com Ele, como é que é uma alma próspera com o Senhor? É uma alma que está
voltada para Ele. A palavra está deixando claro aqui. É algo que eu declaro. O meu coração é dele. A minha dependência é dele, a minha confiança está nele. Por isso que eu não quero pecar. Por isso que eu não quero mentir. Por isso que eu não quero recuar diante do propósito da salvação, da eternidade. Eu quero avançar a cada dia. E a prosperidade divina é um bem-estar completo. Pode ter certeza. Quando Jesus veio sobre a tua vida, Ele veio para te trazer um bem-estar completo. Ele veio para te preencher. Aquilo que estava vazio vai ter que ser preenchido, amém? Aquilo que você preenchia com trabalho, aquilo que você preenchia com festas, com bebedeiras, com drogas, aquilo que você preenchia com prostituição, meu irmão, você vai preencher com o Senhor e vai ter bem-estar. Quem ficava bem depois da noitada? Quem ficava bem achando que era curtir as coisas do mundo? Todo mundo ficava com o mesmo vazio. E a prosperidade divina é um bem-estar completo, espiritual, emocional, físico e material. Eu nunca estou colocando aqui o material na frente, amém? Mas muitas pessoas são atraídas a Deus por causa do material. Muitas pessoas buscam o Senhor por causa do material. Muitos seguidores de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, estava seguindo Jesus porque Ele multiplicou os pães, porque Ele multiplicou os peixes. Mas o Senhor conhece a motivação de cada um. Amém? Qual é a tua motivação com relação à prosperidade? Vocês estão me seguindo porque eu multipliquei os pães e os peixes. Muitas pessoas estão seguindo o Senhor por causa de coisas, por causa de bem-estar, por causa de conquistas. Meu irmão, isso não é importante, isso não pode ser o principal. E vou para a igreja para ver se Deus muda a minha vida financeira. Para com isso, irmão. Muda a conversa. Você vem à igreja porque você precisa ser moldado, ser confrontado. Você precisa estar mais perto do Senhor. Assim como é a posição do pastor, trazer o Senhor à igreja, como também levar a igreja ao Senhor. Assim a posição do homem. Hoje nós tivemos a reunião aqui com os homens, foi muito bom. O homem ele tem o dever de ser o líder espiritual da sua casa. O homem ele tem o dever de trazer a sua casa ao Senhor e levar o Senhor à sua casa. O homem tem essa responsabilidade. Hoje tinha as irmãs aqui chorando, buscando a Deus, abrindo o coração, isso foi muito bom. Quando nós vemos à igreja, quando nós estamos à igreja, é para que o nosso caráter seja moldado, para que nós sejamos confrontados a estar mais perto do Senhor. Nós buscamos a Deus para que a nossa alma seja próspera, amém? Quando você vem à igreja para que a sua alma seja próspera, você sozinho não anda, você sozinho não cresce. Você sozinho não tem jeito, irmão. Você começa a acreditar nos seus pensamentos. Você começa a achar que está certo. Ninguém está certo sozinho. Então, para ter uma alma próspera, é necessário que isso seja um foco, que seja algo que eu realmente queira. Porque a verdadeira prosperidade, ela começa na alma, com o coração alinhado com Deus. Amém? Amém? O meu foco aqui não é te fazer próspero financeiramente, mas é que você tenha um coração alinhado com Deus. Pastor que então sobe aqui, ele ministra uma palavra para que você tenha um coração alinhado com Deus. Pastora Valéria, quando ministra para as mulheres, é para que o coração esteja alinhado com Deus. Não é com a moda, não é com o mundo. Nós não estamos aqui para que você esteja bem no mundo. O mundo não vai te dar nada. Você é um cordeiro no meio de lobos. E você precisa ter um coração alinhado com Deus. Como vocês estão entendendo? Onde você estiver, você é um cordeiro, você é uma ovelha no meio de lobos. E você vai passar pelo mundo com o coração alinhado com Deus. Coração alinhado com Deus é uma alma próspera. Como vocês estão entendendo isso? Como vocês aceitam isso? Porque é isso que é necessário, irmãos. Nosso coração precisa estar alinhado com o Senhor. A verdadeira prosperidade começa na alma. Começa no propósito bem resolvido com Ele. E eu falo aqui, prosperidade sem propósito não é prosperidade. Prosperidade sem princípios não é prosperidade. Porque tem gente que quer ser próspero de qualquer jeito.
Por isso que cai, por isso que quebra, por isso que prejudica família, por isso que não avança. Poxa, trabalho e não prospero. Porque o teu foco é a prosperidade material mesmo, e não ter um coração alinhado com Deus. Mas tem princípios para uma prosperidade aprovada por Deus. Tem princípios. Colocar Deus em primeiro lugar. Eu gosto de falar isso. Deus é o primeiro pensamento e o último. Quando você acorda e quando você deita, o Senhor, Ele participa de tudo na sua vida. Quando você vai tomar uma água, glória a Deus por essa água. Quando você vai comer um pão, glória a Deus. Você agradece ao Senhor. Ele é o primeiro em tudo na sua vida. Quando o salário cai na conta, glória a Deus. O Senhor é a tua prioridade em tudo. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Há traduções que falam, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho o Senhor em primeiro na minha vida. Olha, a prosperidade verdadeira, ela só vem quando priorizamos Deus em primeiro lugar. Deus e os seus caminhos. Eu estou no caminho reto? Eu estou buscando aquilo que é correto? Eu estou sendo um esposo, uma esposa, um filho. Eu estou sendo um pai. Eu estou sendo um trabalhador, um empresário. Eu estou sendo alguém que condiz com o Senhor. Prego o evangelho a todo tempo, se necessário uso palavras. Pô, aquele ali é crente, aquele ali é homem de Deus, aquele ali é homem de Deus. As pessoas apontam o dedo para você, reconhecendo que você é um homem de Deus, porque você anda em caminhos retos, porque você, minha irmã, anda em caminhos retos. A verdade, irmãos, é colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele nos dá aquilo que precisamos. Colocar em Deus em primeiro lugar é porque Ele vai vir nos capacitar a administrar tudo que Ele põe em nossas mãos. Colocar em Deus em primeiro lugar significa, eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus que é soberano, eu tenho um Deus que é fiel, eu tenho um Deus que não dorme, que não descansa. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Amém? Esse é um princípio para uma prosperidade. E não estou falando só financeira. E não estou falando só emocional. E não estou falando só espiritual. Eu estou falando em prosperidade que agrada a Deus. Não estou entendendo? Uma pessoa que decide colocar Deus em primeiro lugar, ela também decide trabalhar. Ela não fica esperando as coisas cair do céu. Ela é diligente. Esse é outro princípio. Vai ter com as formigas, ó, preguiçoso. Rapaz, o cara é tão preguiçoso que ele tem que parar, sentar e ver como é que as formigas trabalham, como é que elas agem, como elas têm um caminho, como que elas trabalham. Então, lá em Provérbios 14, 23 diz, em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só leva à pobreza. Significa que uma pessoa murmurenta, uma pessoa que prefere reclamar da vida, meu irmão, dá pulo, acorda cedo, irmão, acorda cedo, vai trabalhar, seja constante, busque ideias, peça ao Senhor sabedoria, cumpra princípios. Deus, Ele abençoa aqueles que trabalham com honestidade e esforço. O Senhor vê o teu esforço. Poxa, às vezes você tem que estar em pé 5 horas da manhã, 4 horas você está buscando a Deus, 5 horas da manhã você está lá, indo pegar o ônibus, você está indo fazer aquilo que tem que ser feito, a labuta é necessária.
se tem uma coisa que Deus é justo, e se Ele vê que você é fiel, que você é correto, que você honra teu patrão, que você cuida dos seus negócios, irmãos, eu preocupo, eu recebo adiantado, irmãos. Eu tenho uma parte do meu trabalho que eu recebo adiantado, as pessoas pagam pelas cestas. Eu fico agoniado se elas estão sendo entregues no horário certo. De manhã cedo eu estou sondando, estou olhando lá o site, foi entregue. Domingo não, todo dia à noite eu vou dormir entregando a rota para o motorista. Esse horário. Porque eu fico preocupado. Eu não quero nenhum cliente reclamando. Eu fico em cima. Vocês estão observando aí se os produtos estão com validade boa? Vocês estão lembrando de colocar assim, assado? Porque me pagaram antecipado. Tem gente que ainda fala assim comigo, cliente, né? Ei, qual a certeza que você vai entregar? Aí eu falo assim, não perderia minha salvação por causa desse valor. E nem de valor nenhum. Mas se você quiser pagar quando for entregue, sem problema. Não, vou te pagar, manda conta. Porque eu sinto aquilo que é meu, foi o Senhor que deu. Eu não quero nada de ninguém. Amém? Então, Deus observa o nosso esforço, a nossa honestidade, o nosso compromisso. Nós não podemos pegar aquilo que não é nosso. A preguiça e a desonestidade não fazem parte da prosperidade divina. A preguiça e a desonestidade não faz parte da prosperidade divina. Pode ter certeza, irmãos, Deus observa se somos diligentes e se somos corretos. Deus observa a nossa vontade de fazer as coisas, o nosso coração, a nossa disposição. Isso, com certeza, traz a prosperidade do Senhor, traz a prosperidade do alto. Agora, tem um princípio para que sejamos alcançados pela prosperidade que agrada a Deus. É o princípio da fidelidade e da mordomia. Você é fiel? Você já entendeu o princípio do dízimo? Você já entendeu o princípio de entregar a 10ª parte ao Senhor e depois ir além? Você é uma pessoa liberal? Você tem dificuldade de abençoar, de abrir a mão, de ajudar? Nós não somos uma igreja que prega a teologia da prosperidade, mas isso te deixa numa posição de não ser dizimista, de não ser ofertante, fiel. Você entende que quando você traz a oferta, você está adorando a Deus? Durante muitos anos, eu administrei a igreja preocupado sim com as receitas, preocupado em ver se as pessoas estavam sendo dizimistas fiéis. Isso não pode ser algo que a gente fosse. Deus tirou do meu coração esse negócio de tirar a palavra da oferta, de fazer as pessoas ofertarem durante 10 minutos aqui, falando de prosperidade, todo culto, antes do louvor, né? Ou não, antes da palavra, né? Tem que tirar a oferta antes da palavra, né? Para que as pessoas não vão embora, né? Quantos aqui não foram criados, não foram gerados em ministérios que faziam campanhas, né, de 5 dias, de quarta a domingo, na semana do pagamento? E em dezembro, campanhas que ia da primeira parcela ali até a segunda parcela do 13º e do salário no meio. Porque as pessoas dentro da igreja ficam sensibilizadas a ofertar, a entregar o dízimo. Meu irmão, esse negócio de dízimo e oferta tem que partir do seu particular com Deus. A sua carne, ela nunca vai querer entregar os 10%. E ela ainda vai falar para você administrar do seu jeito. Eu ajudo instituições, eu ajudo pessoas. Não, a Bíblia fala que é para trazer para a igreja. Espera aí, Deus está mandando eu ajudar as pessoas com dízimo? Cara, eu vi muita gente rebelde aqui na igreja, que não estão mais aqui hoje, porque elas entenderam que o dízimo, elas fazem o que elas querem com o dízimo. O dízimo você traz à igreja e descansa. Amém? Amém? Irmãos, eu não estou aqui falando isso porque a igreja precisa do seu dízimo, não.
independente do aluguel da igreja ou das contas da igreja, estão sendo pagas. Mas porque você precisa. Entenda isso. É para o seu bem. Não é por causa que a igreja. Eu já parei de tirar oferta aqui, há tem anos. Antes de eu cuidar de empresa. Antes de Deus me dar a empresa, eu já parei de tirar dízimo e oferta. Não, pastor, mas o senhor devia estar tirando para o povo. Não. Irmãos, se você não tem uma vida com Deus de oração, pode ter certeza que você não vai ser dizimista. Se você não tiver uma vida de adoração, você não vai aprender a depender de Deus nessa área. E se tem algo que acontece, irmão, é ser fiel a Deus. É caminhar nisso. Deus nos confia bens e recursos para que sejamos bons administradores. Mas devolve a parte de Deus. Malaquias, vamos abrir lá? Malaquias capítulo 3. Eu já escutei, a igreja é boa, nem tira dízimo. Aí eu fiquei coçando assim a cabeça, ué, bicho, que espírito é esse desse cara? Ele sente a vontade quando a igreja não tira dízimo e oferta? Faz bem para ele? Deve ser isso. Mas não quer dizer que você não deve entregar o dízimo. Malaquias capítulo 3, vamos no versículo 8. Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando. E ainda ousam questionar: como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos. E comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Amém? Eu achei tremenda essa tradução aqui. A mensagem. Comecem pela honestidade, versículo 8. Pessoas honestas roubam a Deus? Mas vocês me roubam dia após dia. Vocês perguntam: em como temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas. É dessa forma. E vocês estão debaixo de maldição, todos vocês, porque estão me roubando. Tragam dízimo completo para o tesouro do templo. Tragam, para que haja ampla provisão na minha casa. Ponham-me à prova e vejam se não vou abrir o próprio céu para vocês e derramar bênção além dos seus sonhos mais improváveis. E no que depender de mim, esse é o Senhor dos Exércitos. Vou defender. Quem defende? É o Senhor dos Exércitos. Eu vou defender vocês contra os saqueadores e proteger seus campos e hortas contra os ladrões. É a mensagem do Senhor dos Exércitos de anjos. Amém? Irmãos, o que você entende sobre isso? O que você compreende sobre isso? É bíblico? É correto? Mas nós estamos na graça, pastor. Pois é, a graça quer que você vá além, quer que você segue à frente. E aí você vai abrir agora em Mateus 23. Mateus 23. Jesus, ele pediu tudo, mas como nós não vamos dar tudo, a gente tem que sobressair a lei. A gente tem que ir acima da lei, em cima, além do dízimo. Mateus capítulo 23. Ai de vós, versículo 23. Doutores da lei, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos. Que preceitos? O dízimo do Velho Testamento. Também, sem omitir aqueles. Estão entendendo, irmãos?
Versículo 23, na tradução que eu estou aqui, a mensagem: vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido. Impostores, mantenham registros contábeis meticulosos, dão dízimo de cada centavo que ganham, mas no essencial da lei de Deus, coisas como justiça, compaixão e compromisso, absolutamente básicas, vocês deixam de lado, sem nenhum remorso. Presta atenção, a atitude correta, cuidadosa, tem o seu valor, que é o dízimo, que é as coisas da lei, mas o essencial é indispensável. Irmãos, não negocie aquilo que é de Deus. Tudo vem do Senhor, para o Senhor retorna. A prosperidade, ela tem princípios e tem propósitos. Por que você quer ficar rico sem princípios e sem propósitos? A tua prosperidade vai glorificar a Deus ou não? Vivemos em dias difíceis. A economia, as coisas não estão fáceis, as coisas estão caras. A inflação, ela acontece. Os mais velhos lembram como é que era a inflação. E hoje a gente vê as coisas caras. Eu faço compras, eu sei que as coisas estão subindo. Eu compro produtos para colocar em cestas de café da manhã e eu vejo que os preços estão subindo. Eu faço comparações, de um ano para cá muita coisa subiu. Está estranha a economia. A mídia, ela não mostra a realidade. As coisas não estão fáceis. Mas a gente toca primeiro naquilo que é de Deus? A gente retém aquilo que pertence ao Senhor? Então, a fidelidade a Deus, inclusive nos dízimos e nas ofertas, abre porta para as bênçãos. Está escrito aqui. A nossa igreja nunca foi uma igreja de focar em comprar um templo, de colocar um ar-condicionado. Nunca foi uma igreja focada em... Sempre, desde que eu abri a igreja, sempre usamos o dinheiro da igreja para ajudar pessoas. Quantas pessoas foram ajudadas? Estão todas aqui? Não estão. Porque o dinheiro da igreja é para suprir as necessidades da igreja e ações sociais. Então, quando a igreja não está fazendo muito, é porque muitos não estão sendo fiéis no pouco. Uma palavra difícil, hein, pastor? Mas essa é a palavra. Deus nos confia os nossos bens para que sejamos fiéis e descansarmos. Outro princípio, coração generoso e altruísta. Quem semeia pouco, pouco também colherá. Quem semeia com fartura, com abundância também colherá. 2 Coríntios 9, de 6 a 7. Você compartilha com o próximo a tua prosperidade? Você ajuda pessoas? Você se compadece daquele que pede? Você sabe quem precisa. Você é uma pessoa que retém? Lógico, tem pessoas que pedem dinheiro para comprar droga, bebida, mas de que forma você pode abençoar, ajudar alguém? Quantas pessoas na sua família podem estar passando alguma necessidade? Quantas pessoas dentro da sua casa? Um vizinho? Tem pessoas, confirma se a pessoa realmente está precisando. Sempre que alguém pede ajuda, eu procuro confirmar se realmente é verdade aquilo ali. Muitos é para droga, é para bebida, mas quando você vê que uma pessoa realmente precisa, você vai além? Você tem essa disposição? Quem tem um coração generoso, experimenta a provisão sobrenatural de Deus. Quem já escutou? Quem dá ao pobre, empresta para Deus. Quem já escutou esse pensamento aí? Eu não sei. É um pensamento, né? Quem dá ao pobre, empresta para Deus. A Bíblia fala assim nessa tradução, dessa forma. Eu quero achar esse texto. Tem hora que eu fico, é bíblico então. Mas é de outra forma que fala. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Descobre aí, que hoje eu não consegui parar para achar esse versículo. A verdade que é difícil receber quem não dá. Tudo que eu recebi hoje é consequência de tudo que eu dei. Ajude a quem precisa. Seja fiel no pouco. Entenda o princípio do dízimo, da oferta. Entenda que a oferta é um ato de adoração, de dependência. Na verdade, é você que devia entrar dentro da salva. Mas como não cabe você, vai sair um pouquinho do seu suor. Pá. Amém, irmãos?
Provérbios 19, 17. Então é. Amém. Então, Provérbios 19, 17. Em outras palavras, quem dá ao pobre empresta para Deus. Amém? E os frutos da prosperidade que vem de Deus. Salmo 1, de 1 a 3. Vamos lá? Salmo capítulo 1. Salmo 1, de 1 a 3. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Tem tradução que está assim: tudo quanto fizer, prosperará. Eu quero falar algo para vocês. Faz o que é certo, que tem o tempo certo. Tem o tempo certo da colheita. Continue plantando, continue regando, continue andando, cumprindo princípios, cumprindo propósitos. Irmão, seja fiel no pouco, para que o Senhor te estabeleça sobre o muito. Não é quando eu tiver, não é quando eu puder. Cada um na sua proporção. Cada um na sua proporção. O que o Senhor viu numa viúva? Que ela deu mais do que aqueles que traziam sacolas. Ela deu 2 moedinhas. Ela deu mais do que aqueles que traziam sacolas de dinheiro. Porque Jesus viu que ela estava sendo fiel na proporção dela. Então, paz e contentamento tem que acontecer independente das circunstâncias, independente das condições. Provisão suficiente para viver e abençoar outras pessoas, para ser fiel no pouco. A verdade, irmãos, que você não abre a mão para dar, não espere que você vai abrir a mão para receber. Isso é um relacionamento com Deus. Isso é um relacionamento com Deus. Você não pode ficar ansioso por uma prosperidade se você não cumpre princípios, se você não cumpre propósitos. E essa prosperidade que eu falei um pouco aqui, financeira, tem consequências. Ela tem que estar baseada em algo que a palavra de Deus diz. O Senhor, Ele quer sim que você seja próspero financeiramente, em todas as áreas. Eu queria que você analisasse a sua prosperidade, a sua visão sobre prosperidade. Está alinhada com a visão que agrada a Deus? Com as Escrituras? Você é fiel? Tem mês que eu sou, tem mês que eu não sou. Você é constante? Você entendeu isso? Ou você já tem uma posição formada sozinho? A nossa prosperidade, ela tem agradado a Deus? Faz parte do nosso relacionamento com Deus? Ou peraí, Deus, não entra nessa área não. Deus quer que você prospere, mas com integridade, com propósito. Você quer ter uma empresa? Você quer ter a melhor casa? Com qual propósito? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, né? Quando me vê na bênção, vai se arrepender. Já pensou, irmão? Você pensar que quer prosperar para que os outros se arrependam? A tua prosperidade é para glorificar a Deus ou para glorificar o homem? Estão vendo aí? Então nós devemos buscar uma prosperidade que glorifica a Deus e não a nossa satisfação pessoal. Eu já vi muita gente prosperar, irmãos, e sair da presença de Deus. Eu já vi muita gente prosperar e falar assim: essa igreja não me serve. Eu já vi muita gente prosperar e esquecer do Senhor. E isso não é o que Deus quer. Então que seja próspera, primeiro a tua alma. Depois vem as outras áreas. Amém? Amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa noite.
que nós possamos refletir se a nossa prosperidade realmente está alinhada com a prosperidade que agrada a Deus. Como é que é você no momento de ser fiel a Deus nessa área? Queremos tanto e não somos fiéis no pouco. Queremos que o Senhor se revele a nós, mas não temos vida de oração, não temos vida de jejum, retemos aquilo que é de Deus, não somos constantes, não compadecemos daqueles que necessitam. Tem coisas que nós precisamos fazer para que as comportas do céu sejam abertas. Tem coisas que nós precisamos plantar. Falei hoje de manhã, não adianta você querer plantar milho e querer colher feijão. Tudo que você plantar, você vai colher na mesma qualidade, numa proporção maior. Então, se você planta vento, você vai colher tempestade, mas se você planta um caroço de milho, você vai colher umas 6 espigas cheias de milho. Então, você alinha a sua motivação do que é prosperidade verdadeiramente. Se ela agrada a Deus, se a sua alma é próspera, pode ter certeza que a tua saúde, que as tuas finanças vai se alinhar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma as nossas vidas, toma, Senhor, as nossas motivações, toma, Senhor, as nossas necessidades, que nós possamos, ó Pai, refletir nas nossas decisões, nos nossos compromissos, ó Pai. E que a Tua misericórdia possa alcançar, Senhor, nosso hoje, para que o nosso amanhã, ó Pai, seja diferente. Pai, em nome de Jesus, fala com cada homem, com cada mulher aqui nessa noite, ó Pai. Prosperam Teus filhos em toda boa obra, Senhor. Que a alma deles estejam voltadas para Ti, ó Deus. Que ninguém aqui venha negociar princípios. Que todos aqui venham andar, ó Pai, debaixo do Teu propósito. Que a nossa confiança seja o Senhor, Pai. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é o nosso pastor e nós não precisamos de mais nada. O Senhor é o nosso pastor. Que não nos falte o Senhor. Que a nossa certeza seja estar contigo todos os dias, ó Pai. Sabendo do Teu cuidado. Dai-nos sabedoria nos nossos negócios, no nosso trabalho. Dai-nos sabedoria em tudo que colocarmos as nossas mãos, ó Pai. Que possamos ser corretos, que possamos ser esforçados, que possamos ser fiéis, Senhor, naquilo que verdadeiramente, ó Pai, importa, que é estar contigo, ó Pai, em todos os instantes. Adore o Senhor por um minuto. Aleluias.